Vamos refletir sobre fé e perseverança. Lucas capítulo 5, versículos 3 a 7, diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Quando temos resultados que não esperamos, expectativas que não acontecem, a primeira ideia que temos é de parar, desistir, não dá mais. Mas quando persistimos, aparece sempre alguém para dizer: isso não vai dar certo, isso não é para você. A boa notícia é que em Jeremias 29:11 Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Podem pensar o que quiserem, podem falar o que quiserem a nosso respeito, mas o que verdadeiramente importa e prevalece é o que Deus pensa e fala a nosso respeito. Após uma noite inteira sem Pedro pescar um peixe sequer, Jesus estava pregando dentro de um barco, e o barco era o barco de Pedro. Ele diz a Pedro em Lucas 5:4: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aquela ordem foi para Pedro, mas continua ecoando ainda hoje para cada um de nós que pensa em desistir. As redes e os resultados ensinam a todos nós. Nessa história, havia um propósito específico de trabalhar na vida de Pedro e que serve de ensinamento para os nossos desafios atuais, para esses dias tão difíceis que estamos vivendo. Pedro era um experiente pescador, conhecia tudo acerca daquele mar. Era onde ele tirava o sustento da sua família, ganhava o seu pão de cada dia. E Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe, que todo o esforço havia sido em vão na noite anterior, mas movido por uma fé admirável, diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Mesmo dizendo que a pescaria já fora feita, que não tivera nenhum resultado, se dispôs a agir novamente de acordo com a palavra de Jesus Cristo. Pedro experimentou obedecer à palavra de Jesus, e o resultado foi o esperado para quem crê: milagre. Isso nos ensina que a obediência ao Senhor proporciona os milagres que precisamos e as bênçãos necessárias para a nossa vida e para a nossa casa. Assim como Pedro enfrentou a frustração de não alcançar o objetivo que traçou, também somos confrontados com situações contrárias que podem nos desanimar e fazer pensar que tudo está perdido e não tem mais jeito. Esta história nos ensina que a dificuldade tem um papel decisivo na nossa caminhada. A perseverança e a desistência, a fé e a incredulidade estão lado a lado e cabe a nós decidir. Eles passaram a noite inteira jogando e recolhendo as redes no mar. Cada rede lançada trazia uma expectativa de conseguir peixes. Quando recolhessem, e nada pegava, nenhum sequer. Essa peleja durou a noite toda, a noite inteira, fracasso total. Mas nessa história aprendemos que Deus usa as dificuldades que nos são contrárias para
mostrar o poder da sua palavra e a sua autoridade. Se você está enfrentando um resultado ruim, expectativas que não têm acontecido, ou respostas que não têm te agradado, ouça a voz do Senhor te dizendo para não desistir e lançar as redes novamente sobre a sua palavra. Tira o foco da decepção, tira o foco do fracasso, tira o foco da traição, tira o foco dessa crise, tira o foco das perdas, tira o foco da tribulação que você está vivendo e concentre-se na palavra que Deus tem para a sua vida. Não desista, Deus é contigo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Faça como Pedro, obedeça, não desista, não resista à vontade de Deus. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu da sua família. Jesus não desistiu dos seus projetos. Haja debaixo da palavra do Senhor. Ouça Jesus falar contigo. A palavra do homem é desista, mas a palavra do Senhor Jesus é persista, insista. Lançai as redes. Para Pedro, a rede era a mesma. Para Pedro, o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, os peixes eram os mesmos, mas tinha um fato novo, um diferencial. Jesus Cristo. Ele faz toda a diferença em nossa vida e muda a nossa história. Nas dificuldades, não desanime. Deixe Jesus Cristo entrar em sua vida e transformá-la. Chegou o tempo de lançar as redes novamente. Jesus proporcionou uma nova oportunidade para Pedro que ninguém imaginava. Mas Jesus sabia qual era o problema de Pedro e onde estava a solução. Ele está vendo a tua luta. E Ele sabe onde está o local da tua vitória. Somente creia e obedeça. Que nos mares deste mundo, quando tudo parecer conspirar contra a nossa vitória, possamos ouvir a voz de Jesus dizendo: lança a rede, e termos a certeza de que será uma pescaria maravilhosa. Mas para isso é essencial uma coisa: que estejamos em Jesus Cristo. Ou seja, precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Este é o primeiro passo para o agir de Deus na tua vida. Você ser somente dele. Você está disposto?